Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast. Aqui no Empreendedoc Podcast eu conecto médicos de verdade que fazem medicina séria com o universo do empreendedorismo, porque foi isso que transformou a minha vida, foi isso que mudou a minha realidade. Eu cheguei onde eu queria e é isso que eu trago aqui para trazer insights valiosos para quem precisa ouvir e quer essa mão esticada. Como vocês já sabem, eu estou num lugar diferente aqui. Não é o meu estúdio tradicional, porque eu estou em Brasília, subsede da Empreendedoc. E eu aproveitei, já que eu estou em Brasília, a gente veio para um evento aqui. Falei, vou aproveitar e vamos gravar um podcast. Até aí tudo bem, estou num estúdio maravilhoso, podcast estruturado, está tudo funcionando perfeitamente bem. Só que, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois, normalmente eu já apresento, né? Mas eu vou demorar um pouquinho para apresentar. Quando eu fundei a Empreendedoc, isso foi uma coisa muito importante para mim. E isso me trouxe muitos ganhos indiretos. Fundar a Empreendedoc me trouxe muitos ganhos indiretos, muito além da empresa em si. Me trouxe o prazer de resgatar muitos médicos, me trouxe ótimos relacionamentos e me colocou no meu caminho pessoas muito especiais. Eu estou fazendo essa introdução ao vivo porque eu conheci muitas pessoas ao longo dessa jornada com a Empreendedoc, mas essa que eu trouxe para gravar comigo, sem dúvida, é top 10 das pessoas mais especiais que eu conheci na minha vida. É uma pessoa especial, gente fina, boa médica, coração gigante, empresária. Ela tem muitas qualidades. Quem está na minha frente aqui hoje é Yara Aguiar. Obrigado, Yara, por ter aceitado o convite. Já tá me fazendo chorar, já tô nervosa aqui de estar aqui nessa condição de entrevistada, né? Pois por é. você, já tá me fazendo, é um privilégio, te considero um amigo, você, a sua família, a Thaís, seus filhos, e é um privilégio ter você aqui. Espero poder contribuir aqui de alguma forma. Eu também tive vários ganhos quando eu entrei na Empreendedoc. Além de todo conhecimento, ter você te chamar como amiga é um grande privilégio. Obrigada. Show de bola. Realmente a gente virou muito amigo, a gente tem muitos valores em comum, família, fé, medicina de verdade, cardiologia. A Yara, para quem não conhece, ela tá meio famosa já também, sabe? Tô aqui, daqui a pouco. Deixa bem claro que quem sou eu também, né? Ela já é meio famosa aqui, né? Aliás, tô no estúdio dela, inclusive. A Yara é cardiologista aqui de Brasília. Ela é mãe do Theo e da Maia, esposa do Luiz Guilherme, uma pessoa super família, coração gigante, como vocês já viram. Ela é sócia proprietária da VCOR, uma clínica grande aqui de Brasília. Médica e empresária, já podemos falar, ela é empresária, sim senhora, já se aceitou como empresária porque ela vivenciou isso e explodiu essa cabeça junto nessa história que a gente está construindo, e ela é embaixadora da Empreendedoc. Ela não é só minha amiga, não é só mentorada, ela é embaixadora. Tem um grupo de pessoas que é o meu clã, onde lá eu divido minhas vulnerabilidades, peço conselho, né? Sim. Lavo a roupa suja e eu tenho um apoio grande de algumas pessoas que eu nomeei e ela é uma dessas nomeadas, obviamente. Yara, obrigado. Vamos lá? Vamos falar? Vamos lá. O que Ô, Yara, eu conheço um pouco da sua história, mas eu quero saber mais. Me conta, a Yara, eu sei que você vai inspirar muita gente aqui hoje, porque você de fato furou a bolha. E eu participei disso, mas eu quero que você conte um pouco. Quem é a Yara, assim, como que apareceu a medicina na vida da Yara? Por que você decidiu ser médica? De onde vem essa paixão? Conta um pouco dessa história pra gente. E eu vim pensando aqui no carro, eu falei, gente, eu tô tão péssima de memória, mas eu guardo algumas memórias que são muito importantes. Eu sou Yara, que é o que não me conhece, do interior da Bahia. Minha cidade chama Ibicoara. Verdade. É uma cidade de 20 mil habitantes, né? Meus pais moram lá. Eu nasci lá, inclusive, de parteira, na casa dos meus avós. Então, sério. Eu nasci 10 dias antes do horário. Aquela cena de novela, que é aquela mulher tirando o bebê, cheio de sangue na mão, sem luva. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Parteiro, interior, demorava, era 300 quilômetros de estrada de chão para chegar na cidade onde eu iria nascer. Uhum. E nasci lá, nessa cidade no interior. Filhos de comerciantes, né? Meus pais tinham um supermercado. E vivi nesse ambiente. Nenhuma referência médica, eu não tenho nenhuma referência médica da minha família. Aliás, eu sou a primeira médica genuinamente da minha cidade, sou eu.
Então, eu não... Nossa, que marco isso pra cidade. Né? assim, teve outra menina que se formou antes de mim, mas ela não nasceu lá, como eu, né? Que Você se foi a considera primeira médica da cidade? genuinamente nascida da Nascida lá? cidade. Sim. Caraca, que incrível isso. E eu não sou tão velha assim, né? Não, super nova. Não tem uma placa, só lá um busto da Yara na cidade. Então, assim, genuinamente, Que assim, que orgulho da nasceu cidade, de hein? lá, a primeira médica. Então, eu não tenho nenhuma referência de medicina, né? Meus pais são comerciantes, cresci naquele ambiente de comércio, de interior, tive uma infância muito, muito, muito feliz, né? Muito, muito livre. Eu era aquela menina que com 3 anos de idade vivia ali naquele comércio, comprava bala nos bares, fazia conta fiado, sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito conhecida na cidade, porque meus pais eram dono do supermercado da cidade, né? Então, tipo, era alguém assim. E eu me lembro que eu, na minha infância, brincava ali, sempre fui muito criativa e brincava. Brincava de ser secretária de médico e me lembro que com talvez uns 10 anos, 9 para 10 anos, eu falava com minha mãe que eu queria ser médica. Mas tinha um médico na cidade que você ia? Que você Não tinha ninguém. Eu via aquela... Meus pais sempre foram pessoas muito cultas. Certo. Para o padrão da cidade. A minha infância, eu lembro daqueles livros de coleção de livros, assim, Machado de Assis, Graciliano Ramos, José Alencar. Certo. Então, meu pai é um leitor muito ávido. Minha mãe também. Sempre tiveram uma cultura muito... muito à frente da cidade, do interior. Sim. Então, sempre tivemos isso muito, muito forte. E a gente via TV, via outras referências. Eu não me lembro, assim, qual foi a referência que eu usei para falar, eu quero ser médica. Não me lembro disso. Mas eu me lembro dessa coisa do cuidado, de brincar de boneca, de fazer essa coisa, de ter secretária, de cuidar de saúde, dessa coisa meio assim. E aí, Você viu que já é uma médica empresária, né? Todo mundo que quer ser médico quando é criança brinca de cuidar da boneca. Ela queria brincar de cuidar da boneca e gerenciar a secretária. Meio isso, né? Eu acho que mandava todo mundo. E aí eu cresci meio que nesse ambiente. Só que na minha cidade é um interior mesmo, assim. E aí eu saía de lá, o pessoal falava, tem semáforo? Não tem semáforo. Não tinha... Era aquela cidade de ladrilho mesmo, interiorzinho mesmo. E aí eu estudava em escola pública, não existia escola particular, não existia esse tipo de escola. E eu sempre fui uma boa aluna, né? Minha mãe cobrava muito a gente, escola era uma coisa muito importante. Minha mãe sempre falava, a única coisa que eu vou deixar para vocês é educação, né? Que conhecimento é algo que ninguém te tira. Então, é isso que eu vou deixar para vocês. E a gente sempre me cobrou bastante. E aí, eu estava lá na escola, ia bem. Quando eu tinha estudado em escola pública, no 5º para 6º ano, eu estudava em uma escola pública muito boa na minha época. Era uma escola muito boa. Só que do 5º para o 6º ano, a escola começou a cair de nível. E eu era uma boa aluna e comecei a ficar meio desestimulada de ir para a escola. E falei para minha mãe. Falei, mãe, eu quero fazer medicina, eu preciso sair daqui. Sério? Preciso sair? No 5º e 6º ano? Eu tinha 10, 11 anos. Eu falei, eu preciso sair daqui. Se eu nunca vou passar no vestibular, se eu continuar aqui, eu não tô aprendendo coisas suficientes para eu começar essa jornada. Porque eu já tinha noção... que maturidade, hein? Não tinha nem internet, né? Sim. Eu já tinha noção de que era difícil ser médica, passar no vestibular. E a minha possibilidade eu tinha que passar na escola pública, ponto. Sim. Eu não tinha... Meus pais tinham uma condição que talvez era uma condição melhor dentro da cidade, mas era uma condição de trabalho árduo, né? Assim, de vender o almoço para comprar o jantar, com dívida, aquela vida de empreendedor do interior, né? Sim, comerciante. Comerciante, ali, difícil. E aí, minha mãe olhou assim para mim e falou... Já tinha essa coisa de educação, né? Muito forte. E tinha uma cidade próxima, que é a Vitória da Conquista, que é a cidade maior. E fica uns 230 quilômetros de lá, mais ou menos. E aí, quando eu terminei, eu fiz até o 6º ano, lá, o 6º ano na nossa época, né, que hoje em dia é o 7º. Eu fiz na nossa época, e aí eu fui para uma escola, morar em Vitória da Conquista. A princípio eu fui com um primo meu, morar na casa de alguém que era de Ibicoara, morava em Vitória da Conquista, morar lá, minha mãe ia pagar tipo uma pensão para eu morar lá. E aí eu fui morar lá. E aí uma coisa interessante... coragem da sua mãe, hein? Coragem da minha mãe. Mãe do seu pai, assim, de falar, nossa, vamos apostar nisso, tirar minha filha de casa tão pequena. E eu sempre fui muito determinada. Essa coisa assim, não, eu quero. Ela sabia com quem ela estava lidando. Eu quero. E aí, quando eu fui pra lá, eu ia fazer o 7º ano, né?
Só que eu tinha muito medo. Eu era uma boa aluna, mas eu era uma boa aluna dentro da minha realidade ali, né? Escola pública, tinha outras pessoas que não tinham. Então, eu estudei o 7º ano, que normalmente na nossa época era o ano mais difícil, né? Várias pessoas falam que tomou bomba no 7º ano. Sim, era eu mesmo, estudei né? praticamente o 7º ano inteiro nas férias. Antes de ir. Pra chegar lá preparada. Pra chegar lá, porque eu não queria ser Nossa, uma pessoa, né, assim... Eu queria ser uma boa aluna e eu não podia perder de ano, eu valorizava a questão do gasto que meus pais iam ter e tudo mais. Então, eu fui para essa cidade, estudei e fui para uma escola lá. Na época, quando minha mãe me deixou lá, é uma cena que eu já vou chorar. Você lembra Não, disso? é porque isso foi muito marcante para mim. Porque como eu era muito determinada, e eu sabia que minha mãe estava ali triste, porque ela ia me deixar. Lógico. Óbvio, eu moraria a 230 quilômetros. Era uma distância... Ah, mas não é tão perto. E era estrada de chão, uma parte grande. Então, você levava 3 horas. 3 horas, Sim. não era pertinho. E aí... Só que eu não queria mostrar fragilidade para minha mãe. Eu queria que a minha mãe me deixasse lá e os meus pais falassem, não, ela tá bem. Segura. Ela tá bem, ela fez essa escolha. Eu tinha acabado de fazer 13 anos, né? Ela fez essa escolha, ela quer mesmo. E aí, quando minha mãe me deixou, ela me deixou na porta, arrumou minhas coisas, ficou lá uns dias comigo e foi se despedir. Então, tchau, meu filho me deixou. Eu lembro da porta, minha mãe me abraçava e chorava, e eu, assim, firme, né? Falei, não posso chorar. De jeito nenhum, porque senão minha mãe vai falar, não, ela não quer. Sim. Eu vou ter que levar ela de volta. Aí, quando minha mãe fechou a porta, eu entrei pra dentro do banheiro. Aí chorou. Mas eu chorei. Falei, meu Deus. O que vai ser de mim? Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu vou passar de ano, vou conseguir dar conta, assim. E aí... eu fiquei, foi tudo bem. Deu um mês depois já tava tudo certo, eu já estava adaptada. Nunca tive problema de me relacionar com outras pessoas, né? Eu sempre tive isso, essa questão de comunicação forte. E aí eu fui, não deu certo nessa casa, lá onde eu estava, por uma série de questões, né? Aquela pessoa me ajudou ali naquele momento, mas no final não deu certo. E eu mudei, meu pai conseguiu financiar um apartamento e eu mudei para um apartamento junto com meu primo, com uma pessoa que era de lá de Ibicoara para cuidar da gente. E toda semana meus pais estavam lá, ou um ou outro, né? Lá nesse apartamento. E foi onde eu fiquei. Aí eu fiz 7º ano, 8º ano, continuava sendo uma boa aluna, né? Continuava depois a minha irmã foi. Depois de uns 2 anos. Você ficou até lá, até o ensino médio? Até o ensino médio. Eu terminei o ensino médio lá. Saiu de casa com 13 anos, 13 anos. Saí de casa com 13 anos. Achei que você ia contar que você ia voltado. Não, eu fiquei lá. E aí, depois minha irmã foi. A minha irmã já foi no 5º ano dela. E depois a minha outra irmã. O meu primo desistiu. Seu primo desistiu, voltou. Não é fácil. Né? E eu continuei. E continuei sendo uma boa aluna. Né, que sempre fui uma pessoa estudiosa. Minha mãe, a despeito de estar distante, ali, ela morava em outra cidade, os meus pais nunca faltou nenhuma reunião na minha escola. Sério? Nunca deixou de olhar, assinar todos os boletins, nunca deixou de né, estiveram presentes mesmo? Que sempre. E não deve ter sido nada fácil para eles. Com certeza. Minha mãe chorava todas as vezes. Hoje que a gente é pai, né? Você imagina. Minha mãe chorava todas as vezes. A gente ia nos feriados e tal pra lá, chorava todas. Aliás, minha mãe chora todas as vezes. Até hoje, quando a gente vai pra lá, volta, vai pra Ibicoara, agora casada com meus filhos. Gente, eu conheci essa mãe e esse pai hoje. Não precisa nem falar que queridíssimo. Exato, eles choram todas as vezes que a gente vai pra lá, quando a gente vai embora, eles choram. E era sempre isso. Eu sempre tive a referência, assim, sabe, do lugar que eu vou voltar. Se der tudo errado, assim, eu tenho eles. Sim. Sabe? Eles sempre tiveram isso muito forte. Né? Aí obviamente, né, gente? Não quero aqui pagar uma de que eu era a pessoa... Eu nunca dei trabalho na escola em si. Eu sempre fui muito estudiosa. Sim. Mas era comunicativa, tinha muito amigo, gostava muito de festa, carnaval, micareta. Deixava de pagar meu pai me dava o dinheiro do passe, do passe, o ônibus na escola. Uhum. Eu ia a pé, andava. Pra poder guardar dinheiro pra ir pra festa, entendeu? E uma coisa que eu tava pensando aí a respeito da minha infância, depois que veio essa trend aí do pessoal, o que você falaria, né, pro seu eu de, sei lá, muitos anos atrás, 30 anos atrás. Eu me orgulho muito de ter sido uma pessoa muito estudiosa, mas muito
amiga, muito comunicativa. Eu sempre fiz parte da galera. Mas uma coisa não exclui a outra. Exato, mas é porque tinha aquela ideia do CDF, que era aquela CDF, que é aquela pessoa que fica lá do oclã na frente, que não fala com ninguém, que é meio excluído e tal. E eu me orgulho muito do fato de eu ter conseguido fazer as duas coisas. Eu tenho isso na minha história também. Eu tenho muito orgulho disso, porque assim, eu era muito bom aluno, mas não era o... Eu participava de tudo. Amigo de todo mundo. É uma característica isso mesmo. E eu guardo isso bem forte. Aí, bom, né? E aí que ficou lá... Terminei o terceiro ano. Boa aluna já. Medicina, sempre quis fazer medicina. Fiz vestibular lá nessa cidade. Hoje em dia tem muitas faculdades de medicina, mas na minha época, quando eu terminei, era 1999. Terminei o terceiro ano lá, não tinha faculdade de medicina, e eu tinha um sonho de fazer, olha aí, medicina na Unicamp. Era um sonho meu. E daí, eu prestei prova no segundo, terceiro ano para o vestibular lá da UESB, aliás, UESB, como é o nome da faculdade? Alguma faculdade que tinha lá, que era uma faculdade estadual. Passei no vestibular no segundo ano e falei, poxa, tô preparada, né? Tô preparada. Fui pro terceiro ano, terminei o terceiro ano. Tomei pau em tudo. Não passou. Não passei nada. Mas assim, foi uma lapada, mas não foi uma lapada muito boa, entendeu? Sim. É tudo parâmetro de comparação que você tem, né? Eu tinha um parâmetro de comparação que eu era uma boa aluna ali naquele ambiente. Mas quando você parte para baixo... Imagina, eu fiz vestibular para a USP, para a Unicamp, para as faculdades federal da Bahia, tipo assim... E aí foi lá e tomou. Mas uma lapada que eu fiquei zonza um tempão, sabe? E aí, quando eu terminei, minha mãe terminou, minha mãe falava assim, minha filha, você quer medicina mesmo? Tipo assim, é isso mesmo que você quer? Sei lá, não tinha nenhuma referência. Por que você não quer fazer medicina, meu Deus do céu? Falei, é isso que eu quero, eu vou fazer cursinho, eu quero fazer Unicamp. Eu fui morar em Campinas. Você foi morar em Campinas? Caraca, Yara. Deixa eu contar, eu sou muito cigana. Aí fui morar em Campinas, sozinha num pensionato de freira. Dessa vez minha mãe quis me prender lá. Pensionato de freira. Deixa eu segurar. Aí eu fui, já fiz alguma coisa do ângulo. Você lembra do ângulo? Sim. Fiz esse cursinho. Eu fiz ângulo. Você fez ângulo também? Aí a gente faz uma prova ali pra colocar você dos andares, né? A, B ou C. A, B ou C. Aí fiz a prova lá, tava lá bem e tal. Também eram... Mas eu não passei de novo. Chegou no finalzinho, no primeiro ano de cursinho, não passei de novo. Aí minha mãe falou, gente, não tem condição. Eu tava morando... Nessa altura, eu morava num... Minha mãe tem mais duas irmãs, né? Então, tava cada um morando no lugar. Não tem condição, temos que juntar esse povo, porque não dá, né? Pra ficar pagando tanta despesa, não temos condição. E aí eu voltei, eu fui morar em Salvador, que era onde minhas irmãs estavam morando. E aí, esse ano, foi muito bom pra mim, essas lapadas que eu levei. Porque eu vi que muitas vezes o estudar, eu tinha muito aquela coisa, você precisa estudar, muitas horas. Não é isso, entendeu? A qualidade do teu estudo. Com certeza. Então, esse ano aí, que foi o ano que eu finalmente passei numa faculdade estadual e tal, uma faculdade pública, que era a realidade que eu poderia, foi um ano que eu tive uma rotina de exercício, foi um ano que eu tive uma rotina, eu saía a cada 15 dias, foi um ano que me organizei de forma que eu poderia... Mais madura também. Mais madura, e foi bom. E aí entrei com uma faculdade, porque eu tinha terminado o terceiro ano, eu tinha... acabado de fazer 17 anos. Aí entrei na faculdade com 19, que eu fiz na universidade. Mas eu acho isso bom também, sabia? Eu entrei com 17 e eu não acho que foi bom. Pois é. Alguns colegas meus que entraram com 17, eles demoraram depois para passar na residência. Eu não fui, eu fui bem na prova de residência, eu passei, mas a maturidade. A maturidade do curso da faculdade. Não que eu não fiz um bom curso, aproveitei, mas hoje eu acho que entrar com 19 anos eu aproveitar mais a faculdade. Eu via que eu já tinha uma maturidade maior. Sim. E eu sabia, eu senti que eu aprendi já como estudar, como fazer prova. Isso é uma experiência, você ficar nesse backup ali. Fiquei terceiro ano, primeiro ano de cursinho, segundo. São 3 anos você tentando uma prova. Sim. Aí depois, para você aprender, fica tudo mais fácil, né? E aí, fiz o ESC, que é uma Universidade Estadual de Santa Cruz, que é Ilhéus, mudei de novo. Foi para Ilhéus. Ou seja, saí de Bicoara, fui para Vitória da Conquista, Campinas, Salvador, Ilhéus. Aí fui pra Salvador, fui pra Ilhéus. Tudo bagagem que você vai carregar. Isso, aí fui pra Salvador, aí fui pra Ilhéus, morei lá, era uma faculdade que fica no meio de uma rodovia. Você conhece Ilhéus? Conheço Ilhéus. Fica no meio de uma rodovia entre Ilhéus e Itabuna. E foi uma faculdade também maravilhosa. Deve ser bom fazer faculdade lá, né? É bom pra morar. A gente ia na praia, assim, de vez em quando. Mas Neto, assim, tipo...
dinheiro. A gente usava R$ 5 pra juntar, pra fazer um luau, sabe? Um negócio assim. Sim. Uma pendenga. Cara, não tinha dinheiro pra nada. Um amigo meu ganhou, Bernardo, vai ver isso aqui, esse podcast. São meus amigos maravilhosos até hoje. Assim, bom assistir, pessoas com que eu guardo por reserva. Foi a primeira pessoa que ganhou um carro. Foi ele ou foi o Marco? Agora eu me esqueci. Eu sei que ganharam um carro e aí a gente pegava o dinheiro do ônibus da escola. Pra poder botar gasolina. Da escola, da faculdade, pra juntar pra pagar gasolina, entendeu? Porque tinha um carro, mas não tinha gasolina. Então a gente tinha que chegar lá, era longe. Então aí a gente ia de carro, finalmente de carro, mas não tinha ar-condicionado, né? Era aquilo, óbvio que não. Então era muito. A gente tinha dinheiro pra nada. A gente viajava pra Itacaré, pra dividir um quarto com 10 pessoas. Tinha 10 beliche, assim, sabe? Pagava 10. Era muito, assim, guardo com muito carinho. Foi uma muito faculdade... boas memórias, hein? Muitas boas memórias. E a cardiologia? Você, na faculdade, quando você se descobriu cardiologista? Aí, uma outra coisa também. Eu sempre gostei muito de emergência. Tá. Eu achava que eu queria ser cirurgiã. Porque um dos motivos, assim, eu acabei... O ano que eu passei no vestibular, foi o ano que a minha avó morreu de câncer aliás, gástrico. Uhum. E a minha avó era, assim, também uma grande mulher, uma referência absurda, assim, para mim. E na época eu queria ser cirurgiã oncológica, era uma coisa meio assim, eu falava, poxa, eu precisava, se eu pudesse ter ajudado minha avó de alguma forma. Então eu achava que eu ia ser cirurgiã. Mas cirurgiã de trauma, de emergência, eu amo emergência. Uhum. Sempre amei emergência. Eu fiz liga do trauma. Sim. Então, assim, interior, era aqueles cortes, assim, o povo picotando de interior, enfim, eu fiz liga do trauma há muito tempo. Então, eu achava que eu ia ser cirurgiã, sabe? Emergencista, da parte de trauma mesmo. Fiz liga do trauma há muito tempo. Mas daí, eu comecei a ver que eu gostava um pouco eu gostava um pouco do raciocínio clínico também. Sei. Né? Não só de remendar o povo. Não, né? Os cirurgiões que me perdoem. Não queria dividir vocês, a gente gosta de pensar também. Queria pensar também um pouco, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer cardio. Só que eu ainda não tinha isso muito certo na minha cabeça. Acho que eu quero fazer cardio. E aí eu juntava emergência com o fato desse raciocínio clínico e tal. E aí eu fui no 5º ano, mas não tem aquele opcional que a gente faz de 3 meses, cada um escolhe. Sim. Cara, eu fui com mais 4 amigos da faculdade. A gente foi para São Paulo. A gente foi fazer um estágio no hospital lá em Itaquera, no Santa Marcelina. Ficamos 3 meses lá. E ali eu aprendi a fazer tudo. Dessa coisa de emergência clínica. Porque eu sempre tive essa coisa. Falando, aqui no Nordeste, no geral, o trauma é muito bom. O atendimento de trauma cirúrgico. Mas o atendimento de emergência clínica, ele não é tão bom. Atender infarto com supra, AVC, isso não era entubar, clínico entubar, o clínico passar acesso, essas coisas. E eu era louca com isso. E fui pra lá, porque eu queria ficar fazendo isso. Me meti lá 3 meses, um ônibus, menino. Não via a luz do sol, praticamente durante um mês. Saía de madrugada, voltava de noite, no 5º ano, aprendendo isso. Lá naquelas emergências, que também foi uma escola para mim, e lá essa emergência ficou muito forte para mim, e eu via como a área que eu gostaria de atuar como cardio, aquilo sedimentou. E aí, quando eu decidi fazer cardio, eu já tinha decidido que eu ia fazer em São Paulo. Certo. Também. Olha que mulher... Cara, eu juro, a gente faz esse podcast de host e conhece as histórias como, assim, que determinada em tudo, né? Desde criança. Muito decidida e determinada. Eu falei assim, ou eu vou fazer até um pouco birrenta, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tipo assim, eu vou fazer. Por isso que eu tinha que levar umas lapadas. Por isso que eu acho que quem é assim tem que levar umas lapadas. Mas quando eu vou ser colocado no lugar. Calma que vai chegar a hora. Porque não é tudo no teu tempo, tá, minha amiguinha? Porque você falou assim... Eu tinha essa coisa de achar... Me achar, meu marido fala assim... Você se acha, né? Confiança, né? Confiança, você se acha, né? Me achar no sentido assim, eu consigo, entendeu? Se eu fizer aquilo tudo certinho, cada um tem seu espaço, eu vou conseguir. E aí eu já tinha isso na cabeça. Eu falei, eu vou fazer cardio, ou vou fazer no Incor, ou vou fazer no Dante. São os 2 melhores lugares que tem pra fazer cardio no país. Então é isso.
Aí eu fui, aí acabei... Aí mudei, fui fazer clínica médica, né? Você Aí fez clínica onde? eu fiz no Heliópolis. No Heliópolis. Na época, aí eu prestei a prova do SUS, eu queria fazer Santa Marcelina. E aí, no ano que eu passei, tipo assim, todo ano na minha posição se passava no Santa Marcelina. Eu tinha até alugado já um Entendi. apartamento. No SUS era Era por uma ordem, lista. né? Uma lista Isso. ia Aí, ocupando as vagas. a ordem que eu estava, eu iria poder escolher, era a minha primeira opção. Uhum. Só que, mais uma vez, a autoconfiança da pessoa. Eu tinha que chegar lá, levar mais uma lapada e falar... Chegou lá, não teve a vaga. Não teve a vaga. Tipo, eram 2 pessoas antes de mim, escolheram, eu não tive a vaga. Eu já estava alugada um apartamento com uma amiga lá, pra morar lá. Com certeza. Ou seja, eu aluguei um apartamento em Itaquera e fui parar no Santa Marcelina. No Heliópolis. No Heliópolis, aliás. No Santa Marcelina, fui parar no Heliópolis. E aí, eu fiquei fazendo o quê? Morando lá e comecei... Ah, você não mudou. Não, eu não tinha ainda. O primeiro dia que eu tava na residência do Heliópolis, eu cheguei lá e o povo falou... Primeiro estágio de emergência. Quem que vai ficar aqui de plantão na emergência? Eu falei, eu não tenho onde ficar, vou ficar aqui 1 semana dormindo aqui no hospital. O dia sem te contar, mas a minha história do primeiro dia de residência clínica foi igual. Sabe? Igual, viu? Eu tive uma história parecida porque eu passei na Escola Paulista. Eu tinha passado na Santa Casa, tinha passado em outros lugares. Eu passei na Santa Casa, falei, eu vou ficar na Santa Casa. Eu passei na Paulista, fui fazer Paulista, Escola Paulista. E aí, a minha classificação... Minto, passei na Santa Casa, falei, vou ficar na Santa Casa. Aí, passei na Paulista. Só que a minha classificação no HC, e eu queria fazer INCOR. Eu queria fazer cardiologia no INCOR. Uhum. A minha classificação no... Tem esse defeito, né? Tem essa. Vamos brigar aqui, INCOR versus Dante. E aí, a minha classificação no HC, tipo, é uma classificação que todo ano ia entrar com certeza. Eu quase não me matriculei na Paulista. Porque eu falei, não vou gastar, não tinha dinheiro. Falei, não vou gastar dinheiro de mais uma matrícula, já tinha feito da Santa Casa, falei pra Thaís, já era noivo dela. Vou me matricular na Paulista, porque daqui 2 semanas eu vou me matricular no USP. E aí eu não fui. Aí no último dia eu fui na casa da Thaís, a gente almoçou, ela falou, você fez inscrição na Paulista? Eu falei, não, eu já falei pra você que eu não vou fazer, porque eu já vou entrar na USP. Tipo, nunca tinha acontecido. Uhum. Meu amigo do ano anterior entrou, tava bem atrás de mim e entrou. E ela falou assim, você vai agora. Ela pegou o carro dela, me levou até a Paulista, a gente foi, tipo, eu fui o último a me inscrever na Paulista. Me inscrevi, no final das contas, não rodou o INCOR, os caras fizeram um esquema de exército lá que acontecia, não rodou o INCOR não, a USP, e eu fiz na Paulista, e no primeiro plantão fui eu que dei também. Aí o primeiro plantão, e meio que assim, eu comecei lá, porque... E aí aconteceu isso, eu pegava 2 ônibus, eu pegava metrô, eu pegava... E meu pai tinha me dado um carrinho no final do ano, no meu último ano de faculdade. Eu falei, vamos levar esse carro pra lá, meu pai... Eu fiquei 1 mês. Eu liguei pra minha mãe um dia. É muito longe, gente. Muito, você não conhece São Paulo, tá falando um negócio longe. Longe, muito longe. Bem longe. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou desistir. Eu não tô aguentando. Eu não consigo arranjar um lugar pra morar. Eu não consigo parar. De clínica é puxado. Eu não consigo arranjar lugar pra morar. Não consigo arranjar nada. Eu tô aqui nessa vida. Eu não vou dar conta. Aí agora foi minha mãe, né? Não, minha filha, você tá louca. Não, seu pai vai pra aí. Botou meu pai no ônibus. Seu pai vai pra aí. Seu pai vai arranjar um lugar pra você morar. Você não pode. Aí meu pai foi pra lá. Porque eu não tinha tempo pra procurar um lugar pra morar. Residência de clínica, R1 de clínica? R1, na emergência. Na emergência. Meu pai me levou. Aí meu pai me pegou um dia. Levou na casa de uns parentes lá que eu tava em alguma folga que eu consegui. O povo tava conversando, eu dormi. Sentada, conversando com eles, meu pai me colocou na cama e esperou eu acordar, de tão cansada que eu tava, de tão exausta. Aí, finalmente, meu pai arranjou, aí eu aluguei um apartamento lá na Saúde e fiquei morando lá até todos os anos que eu morei em São Paulo. Aí, terminei a clínica. E foi pro Dante. Podia ter ido pro INCOR, né? Podia, né? Eu prestei, tá? Eu prestei, mas não passei na segunda fase, então. E aí, passei no Dante. E aí, que é excelente, Dante. Que é excelente também. E fui pra lá. E aí, foi uma escola maravilhosa pra mim também. Devo a várias pessoas lá. E aí, em especial, uma conversa. Aí eu tinha essa ideia de emergência. Dava plantão de emergência, igual uma maluca, né? Assim, comecei a ganhar dinheiro, finalmente, depois de tanta ralação. Ai, desse inteirinho. Uma amiga minha estava no 2º ano, aliás, foi no 2º ano de clínica médica, minha amiga ligou e falou assim, Yara, vamos para Orlando viajar? Aí eu falei, cara, não tenho dinheiro, né? Pensei, mas eu posso conseguir o dinheiro, vamos. Fiz passaporte lá. Resultado, foi uma viagem maravilhosa e tal. Voltei e meu pai falou assim, então, minha filha, quer dizer que você já tem dinheiro para ir para Orlando, né? Conseguiu, né? Conseguiu, né? Então, ótimo, maravilhoso, você já começou a ganhar dinheiro.
toma aqui suas contas. Toma o seu aluguel aqui. Toma o seu aluguel, suas coisas, eu vou continuar pagando seu plano de saúde, o restante agora é com você. E aí foi mais ou menos no final da clínica médica, né? Que aí eu terminei o Dante. Enfim, agora eu tô falando demais, né? Não, tá ótimo. Eu tô curioso pra saber, assim, da onde que sai uma pessoa que Brasília. Eu quero saber quando é que a gente vai chegar em Brasília. Porque Biocoara. Ibicoara. E Ilhéus, Feira de Santa... Vitória da Conquista. Campinas. Salvador. Ilhéus. A Ilhéus eu fui pra Itabuna, porque a residência era ali, basicamente, nos hospitais de Itabuna. Mudei de novo. Aí fui pra São Paulo. Heliópolis. Dante. Beleza, aí terminei. Aí? Brasília não vai vir? Aí, beleza, terminei. Aí a doutora Rica, eu falava desse negócio de emergência, não, doutora Rica, eu dava plantão, UTI, emergência, Mauá, tudo que você imaginar, e eu dava plantão. E amava aquilo, eu era louca com aquilo. E aí a doutora Rica sentou pra mim e falou assim, Yara, deixa eu te falar uma coisa. Você, um dia, você vai casar, você vai querer ter filho. Essa vida de emergência o tempo inteiro não é uma vida que você vai durar para sempre, o tempo inteiro. Você não vai ter esse tesão, essa coisa por isso o tempo inteiro, porque as demandas da vida de uma mulher, ao longo prazo, vai existir. Nossa, olha o papel de um preceptor na vida da gente, né? Se a doutora Rica estiver ouvindo... eu vou mandar isso pra ela. Manda pra ela. Ela sabe, eu já falei isso. Não, mas eu acho que a pessoa quando eu falo pra vocês numa mentoria, ou quando a pessoa fala pra um interno, pra um residente, acho que a pessoa talvez nem tenha noção do poder de influência que direciona uma história de vida. Que legal. Quantas vezes eu já falei. Que legal você reconhecer isso dela. Não, total. E ela falou isso pra mim. E aí foi que eu fui fazer métodos gráficos, eu fui fazer a parte de exames. Ela falou, né? Ela falou pra mim, olha, você continua trabalhando lá, você gosta de entubar, fazer isso? Ok, você continua fazendo isso, mas aí você pode ir lá dar uns exames em casa, você pode fazer coisa, de vez em quando. Ser mãe e tal, nem pensava, né? E aí eu fiz métodos gráficos. Quando eu estava terminando o método gráfico... E no Dante é bom o método gráfico. É, muito bom. Eu fiz métodos gráficos, reabilitação. E aí, quando eu estava terminando, o dono do hospital daqui que eu trabalho, que era o Hospital do Coração na época, que agora é o Hospital do Coração, mas agora virou outra rede, estava recrutando médicos de cardiologistas para Brasília. Mas você tinha algum contato? Nenhum. Aliás, peraí, calma. Aí eu tenho que falar da minha vida amorosa, né? Porque Pode eu vou falar da minha vida amorosa. Não era o meu marido, tá? Eu tinha um afé aqui, um namoradinho aqui. E eu já tinha na minha cabeça que eu não queria voltar pro interior. Certo. Porque aí a minha cabeça já era outra. Já tinha explodido. A primeira explosão já tinha acontecido. A primeira explosão já era outra. Eu sabia que eu não queria voltar para o interior. Certo. Isso eu tinha certeza. E aí, essa mesma doutora Rica e outros preceptores lá me chamaram. Você vai trabalhar no Círio, vai fazer lá no outra empresa que é a clínica dela e tal. E eu falava, eu preciso sair daqui. Né? Eu preciso sair daqui rápido. Porque eu gosto de São Paulo, mas eu não gostava de morar o dia a dia de lá. E você começa a ficar e não sai. E aí eu falava, eu preciso sair daqui rápido. E aí eu tinha esse afé. Minha irmã estava, na época, prestando prova de residência também, que eu tenho uma irmã médica também, de neurologia, ela passou aqui. E eu tinha esse namorado aqui e surgiu esse convite do dono do hospital pra falar. Eu falei, cara, eu não tinha nada. Gente, eu era muito assim. Alguém me chamou pra ir pra não sei onde. Vai lá, pego o avião, aniversário, não sei o quê. Vou. Pegava o dinheiro, ia. Descontrolado também com dinheiro, né? Aí, diga-se de passagem. Que aprendeu a ser médica e empresária, descontroladíssima. Sim. Aí, enfim, aí eu vim. Falei, cara, eu vou. Minha irmã passou aqui no hospital de base pra fazer neurologia também, super Veio morar com ela. E vim morar com ela. Aí nós alugamos um apartamento aqui. No ano, eu vim, esse namoro acabou, tipo, meses depois, né? Agora já estou aqui. Meses aqui. E no ano seguinte, eu reencontrei. Posso contar essa história em outro momento. Eu reencontrei com meu marido. Em março. Ele é de Brasília. Ele é de Brasília. Então eu tinha conhecido ele em 2009, no Carnaval de Salvador. Tava tudo escrito. Esse emprego e esse namorido aí foi só a ponte pra você encontrar. Reencontrei. E aí, fiquei em Brasília. Aqui, trabalhando nesse hospital. E aí, eu já tinha uma divisão. Trabalhava com métodos gráficos, fazia teste ergométrico, dava Holter. E comecei nessa... Tudo dentro do hospital. Ainda não tinha nascido uma Yara médica de consultório. Não. Yara... Aí,
essa área de consultório, eu não me adaptava a esse consultório que era imposto. Porque era assim, lá você diz, você vai comer o filé, mas você vai roer o osso. É essa a história. Então, você vai dar plantão, você vai atender convênio, você vai fazer o filé, no caso, eram os métodos gráficos, os exames Sim. e tal, mas os plantões, o atender convênio... Precisa encarar também. Precisa encarar também. Só que era aquele esquema, aquelas consultas rápidas, aquele jeito de atender. Então, eu sempre fiz muito pouco consultório. Uhum. Porque eu precisava de tempo para fazer consultório, e lá a gente não tinha tempo. Né? Eu não me encaixava. Eu comecei ali a atendia 2 períodos e tal, mas aí falava, cara, eu vou ficar nos exames mesmo, porque aqui eu tô vendo que eu fico sempre correndo contra o tempo, tô sempre atrasada, tem sempre alguém me esperando, e aquilo ia me estressando, Sei. E aí aquilo não se encaixava em mim. Aí eu, anos, entrei no piloto automático, né? Que eu acho que vários... Essa é um ponto importante para você explorar. Aprofunda nisso aí, porque isso aí inspira. Tem muita gente que tá ouvindo essa hora e vai se identificar. Conta isso. Eu falo com minha irmã, eu falo assim, começa a correr atrás de dinheiro. Tipo, você ganha X por mês. Aí eu cheguei aqui em 2013, né? Então, tem muitos anos. Aí eu comecei a ganhar muito bem, né? Porque era uma novidade, era ali, Só que aí o meu dinheiro, você vai se desvalorizando, porque os métodos foram se desvalorizando ao longo do tempo. E aí eu precisava trabalhar para conseguir aquela mesma renda que eu conseguia no início, porque eu tinha me adaptado àquele padrão. Aí você fica. O paladar não volta para trás. O paladar não volta. Então você fica explorando, e comecei a trabalhar. Então eu vou pegar mais um aqui para compensar aqui, para conseguir aquela renda que eu já tive em algum momento, né? Mas eu sempre comecei a pegar exames de outros lugares. Só que aí eu não tinha tempo para laudar aquilo de dia, eu tinha que laudar de noite. Aí comecei a laudar de noite, né? Eu começava a laudar à noite para conseguir a renda. E foi indo. Até que um período, em 2019, a clínica inaugurou em 2020, 2019, final de 2018, acho que início de 2019, um colega lá do hospital falou, Yara, nós estamos querendo montar uma clínica e estamos reunindo algumas pessoas para trabalhar em outro lugar. Vamos começar a pôr o pezinho fora daqui, né? Aí eu falei, eu já tinha meio que isso na cabeça, eu já falava assim, a longo prazo eu enxergava isso. Tá, você não gostava daquele modelo de atendimento, mas entendia que eu tinha aquilo ali, em algum momento aquilo... Eu não tinha essa coisa assim, vou ter um negócio próprio. Não, eu quero atender no lugar meu. Tá bom. Não um negócio. Certo. Que aí, ainda não tinha nascido a empresária. Não. Aí eu peguei e falei, cara... era um valor assim que ele dividia, não sei quantas vezes. Enfim, tinha condições de pagar. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa sociedade. Aí entrei. Só que aí também, inaugurou em 2020, comecei a atender lá. É a Vecor. É a Vecor, em 2020. Aí a gente inaugurou essa Vecor em 2020. Só que para você ver, o negócio é tão... Tinha uma administradora, que é a Alexandra, que tá lá com a gente até hoje, que cuidava de tudo. Era um coworking. Sim, eu lembro. A gente juntava todo mundo para trabalhar lá e, assim, foi muito bem, porque aí eu já tinha, a despeito de eu atender pouco, eu tinha alguns pacientes bem fiéis. Uhum. Porque eu me entregava bastante, mesmo nos atendimentos de convênio. E aí, esse meu start, esse meu incômodo, ele começou ali no início, a gente está em 2025, final de 2023, né, que daí já foi passando por várias coisas, né, um colega meu falava assim, Yara, para de colocar o alvo nas tuas costas, né, porque eu sou muito bocuda, né, de falar aquilo que tá me incomodando, né, e aí a gente passou por vários problemas, e aí eu comecei a ver que a relação ali já não estava tão saudável. Mas assim, também, piloto automático, trabalhando, precisava do dinheiro, aí eu já tinha casada, 2 filhos, contas a pagar, enfim. E aí entrou, beleza, estamos lá na clínica. Quando foi no final de 2022, falava, cara, eu tô atendendo esses pacientes aqui, eu não tô feliz. Eu tenho meu marido, ele é servidor público. Então, ele tem outro ritmo de vida. Com certeza. Aquilo começou a incomodar, de trabalhar muito. Vendo a esposa trabalhando um monte. trabalhar um monte.
E ele começou, eu comecei a ver que realmente, algo que me impactou muito era o fato de eu não conseguir mudar verdadeiramente a vida dos pacientes. De ter aquela consulta de resultado. Então explica melhor. Você se incomodava, assim, tava atendendo, tava ganhando dinheiro, o marido já incomodado com uma esposa que trabalhava demais, mas você mais incomodada que o jeito que você atendia... Não dava resultado. Dava o resultado assim, do ponto de vista técnico. O ponto de vista científico. Pô, eu sei tratar uma pressão alta, eu sei tratar um colesterol alto, mas aí eu já comecei a ver a medicina de uma forma diferente. Eu falo que eu comecei a ver assim, poxa, eu não quero mais só tratar emergência, eu quero evitar que aquilo aconteça, que aquele infarto aconteça. Como as coisas são cíclicas na Exato. vida. Então, é meio que de 7 a 10 anos, né? Você vai mudando. Sim. E eu falei, cara, eu tô aqui sempre tentando, como diz no livro do Outlive, né? Do Peter Attia, ele fala, eu fico aqui toda hora com uma cestinha impedindo que o ovo caia. Por que a gente não vai impedir de jogar o ovo lá de cima, né? Então, meio isso. Aí eu falei, comecei a me interessar mais por esse lado. Comecei a ver que eu podia atuar em outro lado. E aí o estopim foi que, com essa mudança de operadora, eles determinaram que você teria que atender de 15 em 15 minutos. A minha consulta era 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Eles determinaram que você, dentro da rede, que você teria que atender de 15 em 15 minutos. Aí já tava de saco cheio. Aí eu falei assim, cara, eu não vou atender. Eu tenho essa coisa. Eu falei, se for para eu continuar aqui, a minha agenda vai continuar de 30 em 30. Só que aí tinha uns encaixes. E aí teve um dia que foi bem, assim, fatídico. Foi o dia que eu tive e tinha 5 encaixes na minha agenda. Eu buscava meus filhos na escola, tipo, ultrapassou 2h30 do horário que eu tinha que buscar meus filhos na escola. Tive que ligar pra minha irmã, liguei e falei... Saí de lá e falei, é meu fim, chega. Isso aqui eu não quero mais pra mim. E aí, só que aí eu não sabia pra onde ir, entende? Eu tava incomodada, aquilo tava me incomodando. Mas tava absorvida pelo sistema. O sistema tinha te consumido. E eu não tinha nenhuma referência que falava assim, existe outro caminho. Existe um caminho fora daqui. Eu vivi os 10 anos dentro do hospital. Era essa bolha que eu conhecia. Era ali, trabalhar ali. Ninguém entendia particular. Isso aqui eu consigo ficar te ouvindo com o ouvido das pessoas que estão nos ouvindo, sabe? E certamente isso tá atingindo muita gente, entendeu? Que tá ouvindo e fala, nossa, cara, eu tô me sentindo exatamente assim. Eu tô no meio de um sistema que eu não acredito, que eu não gosto, mas eu também não sei o que fazer pra sair desse lugar, dessa bolha, me enfiei aqui. É engraçado isso, né? A gente é absorvido, né? Completamente. E eu tava sentada, assim, e aquilo começou a me incomodar. Só que aí daí eu tenho uma amiga, a Cris Pauline, né? Que você também conhece, que é minha amiga e minha sócia, minha parceiraça, amiga incrível, que começou a também me incomodar. Ela já tava num movimento... conhecendo pessoas fora da bolha, né? Que a gente fala. Fora da bolha. Sim. Botou a cabeça pra fora. Botou a cabeça pra fora. E ela conheceu a Marília, né? Me apresentou a Marília. E eu assisti uma live da Marília. Em janeiro de 2024. Certo. Um ano e pouco atrás. 1 ano e 2 meses atrás. E aí, quando eu ouvi a Marília falando, eu falei, caramba. Existe um universo. É isso. Existe outro mundo. Engraçado que eu faço muito podcast e a Marília, ela é muito citada, né? Ela é uma referência para todos nós, para mim também, né? E ela foi uma inspiração para mim e ela tem uma participação importante para isso existir. Mas ela traz... É importante a gente ter noção como a gente traz... E hoje eu tô nisso, né? A gente traz esse papel pro médico. Assim, olha para cá, deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó, existe um caminho. Porque, por exemplo, eu já me lembro que eu já tinha todas essas referências, entende? Assim, ó, eu já seguia Flávio Augusto. A gente tem os 3 livros, eu e meu marido, a gente leu os 3 livros do Flávio Augusto. Joel J. Essa galera toda de empreender, Thales Gomes, enfim, essa galera que hoje toda. São seus sócios. Desculpa aí, tá? Toda essa galera eu já conhecia. Só que eu não via isso encaixado na medicina, você entende? Sim. Isso parecia que não era um papel do médico, não, é um outro... Eu pensava até assim, cara, eu preciso empreender outra coisa. Olha a minha cabeça. Eu até hoje ouço isso muito, e eu falei isso acho que no podcast anterior que eu gravei. Os médicos que estão nesse desespero,
e começam a desanimar, começam a perder o amor pela medicina, entendem que estão perdendo o amor pela medicina, mas querem sair, só que eles desanimaram tanto com a medicina que a cabeça pensa assim, eu preciso empreender outra coisa. Vou montar um Sim, outro negócio, vou montar um negócio de marketing, vou montar um negócio que não é expertise, que não tá o talento dele ali, porque ele desistiu, ele acha que a medicina que existe é aquela que ele pratica. E não é. Com certeza não é. Eu acho que o papel, né, seu, da Marília, que foi para mim ali naquele momento, é mostrar, olha, sim, tem como você encaixar esse perfil empresarial, né, porque às vezes pode ser visto aí de uma forma errada, Sim. no mundo médico. E prosperar. E prosperar. E aí, ali naquele momento, eu também tinha tido, eu acho que eu já contei isso aqui, não no seu podcast, enfim, mas já contei no meu podcast também, que um paciente meu teve AVCs, 5 AVCs, e eu não conseguia mudar aquele estilo de vida dele, entende? E aquilo me atingiu muito. E ele chegou até que eu o vi já acamado. Ele teve o primeiro sobreviveu, o segundo ele ficou com sequela, o terceiro ele ainda ficou com a sequela pior, e o quarto ele... Então, aquilo me pegou muito. E eu falei, poxa, eu posso mudar a vida do meu paciente, que esse é o motivo pelo qual eu fiz medicina lá atrás. Que é um resgate da médica Yara lá, que estava com 9 anos, que escolheu fazer medicina, que era para cuidar. E eu posso ser bem remunerada. Aí, aquilo abriu para mim. Entendeu? Aquilo falou assim, poxa, é isso. Entendi, que bom. É esse o momento. E aí, nesse momento que eu conheci a Marília, eu vi uma amiga minha, que é a Denise, que também é nossa amiga, que atualmente sou mentorada também. Ela falou, Yara, eu conversando... A Denise eu conversando com ela, ela falou ela pra mim... Acabou de entrar, inclusive. Né? Acabou de entrar. Conseguiu. Deveria você, Denise, segunda-feira, tá marcada. É verdade, a gente marcou. Aí ela chegou e falou assim, Yara, deixa eu te falar. Falei que eu já tava nessa vibe, ela falou, Yara, o Neto, eu trabalho na empresa, na Dermacore, e o Neto tá começando a fazer mentoria a respeito disso. Você quer conhecer ele e tal? Porque eu acho que vocês têm tudo a ver. Eu acho que vocês se identificam e tal, não sei o quê. E aí eu já Você conhecia ela de onde? Ela fez Heliópolis comigo. Ah, a minha amiga também desde 2009. E aí eu já tava assim... Aí comecei a ver, vi que você tinha gravado um podcast, comecei a ver você e tal. E a minha ideia, quando eu fui conversar com você, era porque eu já estava pensando sobre os programas de acompanhamento, né? Aí eu já tinha essa visão, falava, poxa, isso é a solução também para os meus pacientes, né? De alguma forma eu estruturar isso. E eu falei, eu vejo que ele fala disso, não sei o que ela... E tinha uma mentoria, eu lembro da nossa reunião, quando a gente se conheceu, mas eu queria saber como você... Eu entendi quem te apresentou, mas você começou a consumir conteúdos, assim? Mas foi muito pouco conteúdo, assim. Eu confiei... Você me ligou? Não, ela me passou seu telefone e eu mandei uma mensagem pra você. Você não lembra? Te falando e eu acho que ela falou de mim pra você também, falando que eu queria conversar com você, que eu tava num momento, que eu tava pensando em estruturar um negócio de programa de acompanhamento, que eu já tava começando. Aí meio que foi tudo muito rápido, assim, porque eu tenho esse perfil, quando eu me determino a fazer uma coisa... Fazer, eu vou fazer. Definir, fazer, eu vou já fazer. Deu pra perceber que Então, assim, em janeiro eu conheci... ninguém te para. Em janeiro eu conheci a Marília. Em final de janeiro eu decidi que eu ia parar de atender convênio. Em março, eu falei, não, vou atender convênio, vou passar a atender convênio só numa outra clínica, só na minha clínica, eu vou continuar. Vi que não ia dar certo, em maio eu falei, vou parar tudo, porque isso não tá dando certo, não é isso que eu quero, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E até o final do ano eu falei, eu vou sair do hospital. Então, assim, Furacão. Tipo assim, abriu aquilo pra mim. Falei, é isso que eu tenho que fazer. Viu que existia o mundo do universo. Aí, quando a gente vê, não dá pra desver. Não dá pra desver e assim, de alguma forma eu me preparei muitos anos pra aquilo. Sim. Naquele momento. E aí, foi um momento também que a gente teve alguns problemas, inclusive o sócio que me convidou pra sair, pra entrar na VECO, desfez a sociedade por uma série de problemas, e aí saiu, entrou outra pessoa, ficou meio uma outra gestão lá, deu várias coisas erradas, então tudo acontece ao mesmo tempo. E eu meio que fui ali me entrando naquilo e falando, posso ajudar com isso, acho que eu tenho um conhecimento, tô gostando desse negócio de estudar, de falar, de ver. Foi quando tudo aconteceu pra mim, assim,
tirei ideia de papel, comecei a atender particular, falei, é isso que eu vou fazer agora. Então, foi tudo muito rápido nesse ano, sabe? E isso tudo... Você entrou no clube quando? Na mentoria? Eu entrei, Que você mês? você fez um MVP. Foi. 2 meses. Foi a turma seguinte. Você foi na primeira turma? Foi a primeira turma, dos 6 meses. Entendi, a primeira turma quando eu era de 6 Foi, meses você ainda. fez a primeira turma de 6 meses, eu entrei nessa, né, de 6 meses. E aí, depois que você fez a... Ô, Yara, assim, vamos aproveitar esse gancho, porque o espaço aqui não é para promover o clube. A ideia principal minha é que você inspire outras pessoas. Eu entendi que assim, ficar inconformada com a sua realidade, com a medicina que você praticava, te fez procurar outros áreas, que acabou me encontrando e entrou na mentoria, super se identificou. O que você de fato aprendeu, o que você de fato vivenciou, que você falou, puxa, dá para ainda dar mais, dá para ser médica e empresária, dá para crescer mais, além de entregar tudo pro meu paciente da forma que eu acredito, ser a médica que eu sempre sonhei, dá para ser mais que isso, dá para ser empresária e gestão do meu negócio e crescer com isso. É porque eu Qual acho foi o start? Qual foi a doutora... Qual foi o momento, doutora... Como é que ela chama? Determinada. Do Dante, como é que ela chama? A Rica. Qual foi o momento, doutora Rica, que te fez abrir os olhos e falar, não, isso aqui existe um caminho também? Porque aí eu tenho também muita influência ali do meu cunhado também, do Eduardo, né? Que sempre foi um empresário. Ele, nessa época, ele acabou montando também uma empresa de marketing voltada para a parte médica. E ele trouxe essa coisa de falar assim, o marketing, ele depende da gestão. O marketing, não adianta, Yara, você tá aqui fazendo conteúdo no Instagram, porque eu também, desse inteirinho, meu filho, já estava no Instagram, tá? Virou um Instagram. Eu entrei no Instagram, já programei vídeo no YouTube, canal, não sei o que lá e tudo mais. Hoje é host de podcast. Host de podcast e tudo mais. E aí, ele falou, mas não tem que... A sua secretária tem que funcionar, tem tudo que funcionar para esse resultado. Então, não é... E aquilo tudo fez muito sentido para mim, entendeu? Juntou tudo. Eu falo, não, então eu preciso realmente aprender. O meu resultado final é o quê? É para o meu paciente. É ter mais tempo para o meu paciente, é entregar mais para o meu paciente, é dar resultado para o meu paciente e é ter qualidade de vida para mim. Então, foi tudo... Aquilo foi se tornando tão óbvio para mim, tão óbvio. Agora, uma aula que eu lembro que eu assisti na mentoria, eu tinha lido, a gente sempre indica livros e tal, né? E aí eu li aquele livro, né? A gente teve uma aula de mentalidade que eu chorei horrores, né? Por isso que você pediu para dar essa aula amanhã, né? Mentalidade. Acho que sim. Essa mentalidade que eu chorei horrores. E eu li esse livro, Segredo de uma Mente Milionária. E ali eu vi que eu tinha muitas crenças que me limitavam. Ainda bem que esse podcast não vai dar tempo de sair antes do evento de amanhã, porque eu vou falar isso amanhã. E aí, aquele momento, eu vi que eu ainda tenho muitas, né? Assim, é um processo, Nossa, né? mas Yara, a Yara que eu entrevistei na frente de uma piscina, numa casa que você morava lá, etc. Eu lembro que estava no intervalo antes de ir pro consultório até. E a gente fez uma entrevista. Nossa, a Yara que a gente vê hoje é muito diferente. É uma outra Yara já, com uma cabeça muito, muito mais... E eu acho que é isso. Empresária, né? É a mentalidade. E isso que você falou, eu não quero que deixar passar desapercebido, que eu sei que é a bandeira que o Edu levanta e é um grande ensinamento. Porque os médicos muitas vezes entendem gestão, isso é uma confusãozinha que rola, e dependendo do momento que a pessoa está nos ouvindo, eu já percebi isso. O médico confunde gestão com marketing. Entende? Quando a gente fala, não, você precisa profissionalizar o seu negócio, você precisa profissionalizar a gestão do consultório, tornar-se um empreendedor, né? É que a bandeira que a Empreendedoc levanta, as pessoas entendem que a gente está falando de marketing. Uhum. E aí contratam uma agência de marketing. Uhum. E o que acontece, normalmente, uma enorme frustração, e a culpa não é da agência de marketing que você está trabalhando. Porque o marketing, de fato, ele não vai funcionar se ele encontrar uma barreira
na frente dele de um médico que não é empresário, de um médico que não é gestor do seu negócio. E essa bandeira que o Edu levanta eu acho maravilhosa. Né? Ele fala isso, ele fala assim, eu preciso de médicos que entendam de gestão. Ele até fala, é bom que você fique por perto dos meus clientes, porque eu preciso de médicos que entendam de gestão. Porque o marketing, e aí fica aquela briga, meu marketing fica trocação de social media, trocação de agência de marketing, uma gastação de dinheiro, e não tem resultado, porque não tem não adianta. Isso é tão óbvio hoje em dia, Pra né? você, hoje em dia é Isso óbvio. se torna óbvio, Mas né? eu precisei falar, porque hoje é muito óbvio pra você, mas certamente tem Certamente isso. não é. E aí, mas eu acho que a grande mudança que eu tive na minha cabeça foi isso, foi essa mentalidade. Yara, você não vai ser uma médica, você não vai deixar de ser médica porque você quer De jeito ser, nenhum. se você for uma empresária, se você cuidar do seu Você vai negócio. ser uma melhor médica. Você não. É aquela história, eu já vi vários podcasts, eu acho que todo mundo se repete isso aqui, porque a gente faz medicina por paixão. É assim, em nenhum momento, eu sempre tive uma condição financeira da minha infância, que era uma condição financeira, eu nunca passei necessidade, eu passei perrengue, no sentido das coisinhas que eu queria fazer, mas assim, o dinheiro, eu nunca falei, eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro, isso nunca foi um propósito meu. Eu fiz medicina por paixão. Eu queria fazer medicina porque eu amava essa coisa de cuidar. E era meio visto como isso como um sacerdócio. Sim. Então, você ganhar dinheiro é tido como algo que você está pecando de alguma forma. Sim, então, isso era muito forte para mim. Porque eu sou do interior, sou minha cidade lá, é um interiorzinho. Coisa bate na porta para o médico atender. Todo mundo é para não cobrar, é para ser isso, entendeu? Isso que é a ideia de todo mundo. E eu tinha isso muito, muito forte na minha cabeça. Eu acho que muita gente carrega isso, né? É um grande ensinamento também. A gente carrega isso e eu demorei para entender isso também. Mas hoje eu tenho muita clareza que quando a gente profissionaliza, a gente ganha melhor por isso, a gente atende melhor. A gente entrega mais, ajuda mais pessoas. Quanto você tiver melhor, mais você consegue ajudar. Isso é assim, hoje pra mim é muito claro, entendeu? Uhum. E é uma troca, e a pessoa que... E o lado de lá também, a pessoa que paga para você, que valoriza o seu trabalho, ela adere mais ao tratamento, tem mais resultado também. Exato. Que é esse o propósito. No final das contas, é o resultado da paciente. É o resultado, porque você está ali para cuidar, você está ali para prestar um serviço de saúde, de cuidar do outro. Sim. Né? E se você não está bem mentalmente, se você não está satisfeita, que entrega que você vai ter para o seu paciente? Né? Essa visão, esse ensinamento aqui, isso é ouro desse podcast que a gente está gravando, para as pessoas ouvirem. Para destravar, para o médico tirar esse peso das costas, sabe? Que parece que é um peso que colocam nas nossas costas. Você não pode cobrar, você não pode ganhar mais, você não pode... Gente, não é sobre isso, é você dar mais entrega, é você poder ser melhor, dar a sua melhor versão de si. E aí, eu peguei e uma outra coisa que foi um processo que eu tive na mentoria, que eu acho que é muito importante, eu descobri que o meu produto sou eu. É o meu conhecimento. Eu posso estar no hospital, eu posso estar no meu consultório, eu posso estar na China, eu posso estar... Sou eu. É aquilo que... Olha como as coisas tudo se encaixam em algum momento. Que a minha mãe falava assim, meus pais falavam, Yara, a única coisa que eu vou deixar para vocês é conhecimento, é educação. Isso que eu aprendi ao longo de toda a jornada de residência, de faculdade e tudo, isso ninguém tira de mim. Em qualquer lugar que eu estiver, entendeu? Eu não preciso depender de outra. Eu sou minha marca. Sim, você... Eu sou meu produto. Sim, então, assim... A gente fala isso, né? A gente fala isso. Então, sou eu. Não tem nenhuma outra pessoa que precisa impor. Eu não preciso de ninguém para exercer o meu trabalho. Eu só preciso do meu paciente. Sim, claro. Né? Mas assim, no sentido... A gente tem essa impressão que não, você precisa do hospital, você não precisa da rede. O sistema não pode. Você não precisa, o sistema não pode determinar o seu caminho, mandar na sua agenda, mandar na sua história. Porque você é a sua marca. Exato. Você é o seu melhor produto. E eu acho que você pode melhorar isso. E você tem tudo dentro de você. Com certeza. E tem que valorizar isso. O médico tem que valorizar isso. Maravilhoso. Oi, Yara, você... Não é à toa que você é embaixador da mentoria, assim, você vestiu a camisa daquele grupo ali, né? Assim, você é uma referência para todo mundo ali dentro, a gente sabe. Né? Isso não é porque todo mundo que tá lá dentro sabe que é.
encaixou com você demais, né? Sim. Empreendedoc. Eu vejo você, assim, você é muito a cara da Empreendedoc, sabia? Eu Você sim. é a persona. Gente, se você tá vendo esse podcast, você se identifica, você é a persona. Assim, médica de verdade e humana, coração. Se comunicou muito com o meu projeto, sabia? E eu sei que você tá bem à vontade lá dentro. Sim. Eu acho Você se que sente à vontade lá eu dentro? me sinto à vontade e eu acho que é incrível a vontade que a gente tem, que depois que a gente aprende, como a gente tem vontade de compartilhar com o outro aquele aprendizado, que de certa forma até eu também falo um pouco da palestra que eu vou falar. É, de certa forma, você tirar as correntes. Você quer que todo mundo tire as correntes. Sim. Porque aquilo é um alívio. Então, eu me sinto à vontade de estar lá, porque eu acho que esse crescimento, eu olho as pessoas, às vezes o povo que vai entrando, né? Que tem ali as mesmas dúvidas, as mesmas coisas, eu falo, poxa, era eu. Eu tô no processo. Eu acho que eu tô no processo, eu ainda tô longe, né, de ter todas as crenças eliminadas, enfim, mas eu tô no processo e eu sinto que essa necessidade de que as outras pessoas também tenham essa sensação que eu tenho hoje, entendeu? Isso é muito nobre, porque não é todo mundo que tem esse sentimento. As pessoas, você conseguir ultrapassar barreiras, você conseguir vivenciar um crescimento e ter essa sensação, esse desconforto de outras pessoas não estarem tendo, isso é nobre. Para você pode parecer natural, mas não é para todo mundo. E é por isso que eu falei para você que você é a cara da persona que eu quero para perto de mim, porque isso é nobre. A gente tem que dividir o conhecimento, a gente tá aqui para isso, é o nosso propósito, o nosso propósito no final das contas é passar essa mensagem para frente, entendeu? Eu tô até emocionando aqui falando, porque hoje eu falei com a Thaís isso, eu falei, amor, a mentoria tá crescendo. Ontem eu falei isso com a Thaís. A mentoria tá crescendo, a gente tá atingindo outros patamares, você sabe, você tá vivenciando, a gente tá, pô, a coisa tá muito ficando grande mesmo, né? E eu falei pra Thaís, eu fico com medo de deixar pessoas pra trás. Eu falei isso na minha cozinha pra Thaís. A Thaís tá do lado de fora. Eu falei, eu fico com medo de deixar pessoas pra trás. Ao mesmo tempo que eu preciso continuar crescendo, eu preciso dar o melhor pra quem tá lá dentro e pra quem quer continuar crescendo comigo. Tipo, eu preciso transformar a Yara cada vez mais empresária, né? Eu fico com medo. Porque o Mas, crescimento eu posso me afastar de deixar pessoas pra trás. A Thaís me respondeu o seguinte, sabe o que ela respondeu? Que é o que eu vejo você e vejo algumas pessoas lá dentro. E já falei, acho que eu já falei isso pra você, mas vou falar ao vivo aqui. A minha missão agora é fazer vocês, começar a passar essa mensagem pra frente. Entendeu? Eu preciso dar os próximos passos para atingir outros patamares, para abrir esse caminho para você, como médica, como empresária, que tá me seguindo nesse caminho, e isso é maravilhoso. Mas eu preciso, agora que eu vou atingir outros caminhos, outros lugares. Tô fazendo uma DR aqui com a minha embaixadora. Eu preciso que pessoas como você comecem a passar essa mensagem para quem for ficar para trás. Porque a gente vai deixar a gente para trás. Porque a gente tá no empreendedor, que você tá vendo o que tá acontecendo. A gente tá numa estrada indo muito, a gente tá muito acelerado, Yara. Só que se acelerar demais, pode ser que a gente passe pessoas para trás. E a gente não pode. Porque imagina se você tivesse ficado para trás. Tenta se colocar assim, eu, quando eu conheci a Marília, por exemplo, ou você, quando me conheceu. Pensa nessa sequência. A Marília, eu, você. Você imagina se eu tivesse seguido esse caminho que eu tô seguindo e já devo ter perdido muita gente. E nesse caminho a Yara ficou lá para trás. A Yara tá lá, aqui em Brasília perdida, ou tá lá em Ibicoara. A gente não pode, cara. Essa mensagem a gente tem que seguir levando pra frente. E eu tô te fazendo um convite ao vivo ao aqui, vivo, olha aqui, ó, vamos colocando na porque parede. você tem Aí agora ele essa. vai ter que começar a suar. Porque você tem essa. Você é isso, entendeu? Você é um ponto de luz que a gente tem que deixar virar esse holofote para outras pessoas. E a Thaís falou pra mim ontem, ela falou, amor, você segue crescendo, segue empurrando as pessoas que estão vindo atrás de você. Você vai pegar pessoas que estão lá na frente. Porque aqui cada lugar que a gente passa, a gente pega um grupo que já tá na frente. E agora eu começo a pegar um grupo que tá mais na frente. Só que as pessoas que você tá carregando com você vão puxar a corda de quem tá atrás. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô. E eu preciso que a gente siga levando a mensagem, o princípio empreendedoc
pra trás, entendeu? Pra gente não deixar ninguém. Porque o que aconteceu com você pode acontecer com muitas médicas e médicos que estão aí afogados, desesperados, entendeu? Um bom líder cria novos líderes. Desculpa fazer esse desabafo. Eu sei que, na verdade, um bom líder gera novos líderes, né? E eu de alguma forma, eu sei que a partir do momento que você adquire conhecimento, você também adquire muita responsabilidade. Já diria, isso é o livro do Homem-Aranha, né? Que o tio Ben falava pro Homem-Aranha. Sim. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, de alguma forma, eu entendo que isso é uma liberdade. É porque, assim, eu tenho muito medo de parecer que eu tô pronta, entende? Eu tenho medo de parecer pretensiosa, né? Na verdade. Não, mas porque você sabe que são muitas camadas, são muitas coisas, são muitas responsabilidades. Eu acho que eu entendo o que você tá falando e isso faz parte dos meus planos, né? Eu sei a responsabilidade que eu carrego. Eu tô te fazendo aqui um chamado, porque e você, e tem algumas pessoas que a gente sabe lá quem são, que eu vejo dessa forma. E eu não tenho nenhum medo, como você falou, a Marília não teve nenhum medo de passar esse bastão pra mim, eu não tenho nenhum, porque é esse caminho que a gente tem que trilhar, entendeu? Nós que fizemos medicina de verdade, que amamos o paciente, que prosperamos como médico, e eu prosperei muito como empresário, a gente tem que usar o nosso crescimento para ajudar mais pessoas. E vai acontecer que daqui a pouco eu preciso de mais gente me ajudando a ajudar mais pessoas. E é o que você falou, que você fica feliz quando entra uma pessoa, quando você me indica uma pessoa, a pessoa entra, né? Putz, é um sentimento bom, não é? Então, que bom, pode continuar indicando. Tá bom. Só que a gente precisa mais, a gente precisa pegar mais gente, entendeu? E para eu pegar mais gente, eu preciso que você seja luz para essas pessoas também. Não só anzol. Certo? Tá me colocando na parede. Podemos encerrar com esse momento? Certo? Certo. Yara, obrigado por você ter aceitado o meu convite. Imagina, honra. Obrigado pela fiel escudeira que você é da Empreendedoc. Obrigado pelo olhar que você tem para a empresa. Não só você passou de um ponto de só usufruir para um ponto também de acrescentar demais. Você é uma líder ali dentro. E eu valorizo isso demais dentro de você. Eu preciso de líderes, cada vez mais, porque a gente cresceu muito. E eu vim gravar com você hoje para você poder contar a sua história para todo mundo ouvir. A gente poder mandar esse presente para os seus pais, que você honrou muito a eles aqui hoje. Mas eu vim gravar com você hoje para te agradecer. No meu lugar, na minha casa, eu vim aqui para te agradecer porque você é uma peça-chave para isso tá dando tão certo. Certo? Obrigada. Pessoal, Yara, eu tenho que fazer um negócio que não faz claro. Não posso esquecer. Eu sempre concluo o podcast, respira. Eu sempre concluo o podcast com um momento que é o seguinte: se você puder falar um recado hoje, uma mensagem, se esse podcast ficar muito famoso, tá ficando muito famoso, né? Se esse podcast ficar muito famoso, atingir milhões de médicos, e sua voz chegasse agora no ouvido de todos os médicos, qual recado a Yara quer deixar pro universo? Deixa um recado aí pra gente encerrar. Eu acho que não tenha medo de ser um... Frio. Se eu sou frio. Não sei de ficar tenso, quando eu abro o coração. Eu acho que não tenha medo de ser um fazedor. Não tenha medo de acreditar realmente em você. Eu falo que tem coisas que a gente escuta na nossa infância que pode parecer besteira, mas que carrega isso pelo resto da minha vida. E eu sempre repito isso aqui, já repeti isso várias vezes. Uma frase que minha mãe falava para mim sempre era: se ame. E esse se ame dela era: acredite em você. Não tenha medo de ser uma fazedora. Não é à toa que eu, com 9 anos, eu fui uma fazedora. Você é uma fazedora. Então, assim, seja uma fazedora. Arruma no caminho do caminho. Você vai adaptando depois. Comece fazendo. Acredite, comece fazendo. Show de bola. Pega essa massinha pra terminar. Muito bom, Yara. Obrigado. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Talvez tenha sido um dos podcasts mais extensos que eu fiz, mas eu não podia encurtar uma história tão inspiradora.
Eu não podia deixar de aproveitar esse final para agradecer a Yara como eu agradeci ao vivo, abrir meu coração. Se você ficou até o final e você vai indicar esse podcast para alguém, fala pra pessoa assim, assiste, mas não perde o finalzinho. Curta, compartilha, fala. Curta, compartilha, inscreva no canal, clica no sininho. Essa pessoa é maior, eu sinto muito blogueiro falando isso. Mas assim, fala pra pessoa assim, ó, especialmente esse episódio, eu sei que você ficou longo, assiste até o finalzinho, porque o finalzinho tem ouro, e isso vai inspirar muitas pessoas. Obrigado, pessoal. Valeu. Bora pro próximo.